família! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos estejam muito bem. Olha a professora Carol aqui de novo, nesse dia tão especial. Mas vocês sabem que dia é hoje? Hoje é dia 7 de setembro, o dia em que nós comemoramos a independência do nosso Brasil. Êêê! Logo, eu, a professora Flávia, a professora Lília, vamos enviar atividades para vocês sobre esse assunto. Mas antes, nós precisamos aprender mais sobre essa história, né? Sobre a independência do Brasil. E é por isso que a professora Lília vai nos contar mais sobre essa história, como tudo isso aconteceu. Tá bom? Vamos lá? Eu quero muito aprender mais sobre a independência do nosso país. E você, criança aí, larga o brinquedo um pouquinho, desliga a televisão e vamos lá prestar atenção. Combinado? Então tá bom. Vamos lá? Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde! Hoje vamos com uma história sobre a independência do Brasil. Essa semana é a Semana da Pátria e por isso a professora preparou uma história referente à independência do Brasil. Vamos lá? Então vamos começar. Era uma vez um príncipezinho que veio de uma terra muito distante chamada Portugal. Ele veio com a sua família real de navio de Portugal, atravessou todo o oceano e chegou no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Então veio a mamãe, veio o pai, que era o rei de Portugal, e esse príncipezinho se chamava Pedro. Todos o chamavam de Pedrinho. Pedrinho era um menino muito inteligente, muito corajoso, muito educado, gostava de estudar, obedecia à professora, enfim, um menino de ouro. O povo brasileiro, olha o povo brasileiro aqui, e nós todos somos o povo brasileiro, certo? Mas aqui representado por essa obra de Tarsila do Amaral. O povo brasileiro gostava muito dele e um dia a família teve que regressar para Portugal. Então eles tiveram que voltar. Só que antes de voltar, o povo brasileiro fez um abaixo-assinado, fez uma lista com várias assinaturas pedindo para Pedro, que já era um moço, ficar tomando conta do Brasil. O papai e a mamãe voltaram para Portugal, mas Pedro, como já era mocinho, ele ficou como príncipe regente aqui do Brasil, cuidando dos brasileiros. E o povo queria muito bem Pedro. Então, eles foram para a rua e todos gritavam: fica Pedro, fica aqui no Brasil, cuida do seu povo. Pedro, vendo aquela manifestação do povo brasileiro, ficou muito feliz com a consideração que eles tinham por ele. Então, ele foi e resolveu, e falou: ok, povo, se é para o bem de todos, eu fico nas terras brasileiras. E todo o povo ficou muito feliz com a atitude do príncipe regente e aplaudiu. Muito bem, príncipe. E aí, o príncipe, a partir daquele dia, daquela decisão de ficar aqui no Brasil, tomando conta do povo brasileiro, começou a governar, cuidar dos brasileiros. O tempo passou, gente. O tempo passou, ó. Passou o tempo passou. Ele ficou um moço, um moço lindo. Pensa num homem bonito. Meu Deus, um gato para a época. E aí, como todo moço bonito, conhece uma moça bonita. Essa é a Leopoldina. E eles se casaram. Então, ele ficou sendo o príncipe e ela a princesa.
princesa que ajudava a cuidar, né, de tudo quando o príncipe tinha que fazer as viagens. Ele fazia muita viagem por todo o Brasil para resolver os problemas. Então Leopoldina ficava no palácio e Pedro saía para as reuniões. Um belo dia, Leopoldina estava lá resolvendo as coisas do palácio. Veio o secretário dela, chamado José. José veio com uma carta na mão. Princesa, uma carta vinda de Portugal, lá das terras onde morava papai e mamãe de Pedro. Uma carta muito importante. Então Leopoldina pegou a carta. Como Pedro não estava, ela abriu a carta para ler o que estava escrito. E lá ela leu que o rei Dom João, pai de Pedro, escreveu assim: meu filho, volte imediatamente para Portugal. Vamos cuidar das coisas por aqui. Leopoldina ficou muito nervosa e falou para o secretário: não, de maneira nenhuma vamos sair do Brasil. Vamos continuar no Brasil. Precisamos encontrar Pedro. Naquela época, gente, não tinha telefone, naquela época não tinha WhatsApp, naquela época não tinha como se comunicar com Pedro. Então José teve uma ideia. Ele teve uma ideia e falou assim: princesa, eu sei que Pedro estava retornando para São Paulo, vindo de Santos, que ele tinha ido até Santos para resolver alguns problemas. E eu sei exatamente, né, o caminho que ele faz, eu posso encontrar com ele pelo meio do caminho. Isso, José, então faça isso. Então, José pegou o seu cavalo, porque naquela época não tinha carro, eles andavam a cavalo. Ele foi a cavalo, selou o cavalo dele e pelo caminho afora. Foi o cavalo todo disparado, até que ele encontrou Pedro sentado na beira do riacho do Ipiranga, tomando uma fresca com seus secretários. Aí quando Pedro olhou, falou assim: nossa, mas quem vem vindo? Quem é aquele louco que vem vindo com o cavalo? Parece um doido. E um poeirão, gente, que vinha, e era José que vinha correndo com a carta na mão. Aí ele falou: gente, é o Zé que vem vindo. Nossa, mas aconteceu alguma coisa muito importante, porque ele não é assim de correr com o cavalo. Até que José chegou próximo dele, foi aquele alvoroço, aquele poeirão, e falou, desceu do cavalo e falou: príncipe, um problema muito importante que o senhor vai ter que resolver. Chegou uma carta de Portugal, leia com seus próprios olhos. E ele entregou a carta para o príncipe ler. E o príncipe começou a ler. Leia, não pode ser. Não. Maneira nenhuma que eu vou, não. É ruim, hein? Não vou, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Aí os secretários começaram a ficar curiosos. Mas o que você está falando, Pedro? O que está acontecendo, príncipe? Aí ele falou: o quê? Esta carta aqui, minha gente, meu pai mandando eu voltar para Portugal. Eu não vou voltar para Portugal. Eu vou ficar aqui, porque aqui é o meu lugar, aqui eu cuido do meu povo, o meu povo me quer. Você vai desobedecer as ordens do rei de Portugal. Eu vou desobedecer as ordens do rei de Portugal, sim. E agora, a partir de hoje, eu vou declarar o Brasil independente de Portugal. E a partir daquele momento, ele puxou a sua espada e gritou: independência ou morte! E todos os secretários gritaram: independência ou morte! E a partir daquele dia, o Brasil se tornou independente das terras de Portugal. E nosso país
tinha ficado livre dos mandos de Portugal e o hino poderia ser cantado em todas as redondezas do nosso imenso Brasil. E a nossa história entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser, que conte outra. Fim. E toda essa história, pessoal, aconteceu há muito tempo atrás, no dia 7 de setembro de 1822. Faz muito tempo, né? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Beijinhos das professoras Carol, Flávia e Lília.